Som. Irmãos, bom dia. Saudamos os nossos queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Deus e Pai. Amém? Vamos dar início à nossa escola dominical para que possamos hoje, mais uma vez, esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais da sua palavra. Momento importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Vamos dar início, irmãos, entoando o hino 350, Palavra de Vida. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos, com toda alegria em nossos corações, cantarmos a palavra da vida. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Oh, concede os belos frutos que essa instrução produz, e gozamos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Fazer a leitura de forma alternada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, dos versículos 16 a 34. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, do versículo 16 ao 34, leitura alternada.
Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sobreviver. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que haviam muito. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-no que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Amém. Teremos agora uma palavra de oração. Eu gostaria de convidar o presbítero Renato, que pudesse estar vindo aqui, orando em favor deste momento, do ensino da palavra do Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é este Deus que nos permite estar mais uma vez, nesta manhã na tua casa, e cremos, ó Deus, que a tua providência, o teu ensino, mais uma vez nos instruirá, ó Pai, a vivermos a cada um uma vida que agrade ao Senhor, que corrija-nos, que nos instrua, que nos fortaleça a nossa fé. Por isso cremos que não é mais uma manhã, mas é amanhã que o Senhor nos deu com vida e saúde, é amanhã que o Senhor ouve por bem falar mais uma vez aos nossos corações, é amanhã que o Senhor, ó Pai, nos faz realmente reconhecer a tua soberania, a tua glória. Por isso, ó Deus, que possamos, com corações gratos e reconhecidos da total dependência do Senhor,
que teu Santo Espírito Santo fale mais uma vez aos nossos corações, através de todas as aulas, através de todos os professores, e através do que aquilo que é a nossa regra de fé e prática, do que baseia todo o nosso ensino, que é a tua Escritura, ó Pai. Que a tua palavra, a tua verdade venha mais uma vez guiar os nossos corações, as nossas vidas. Fortaleça a cada professor, a cada aluno, fortaleça-nos, ó Pai, a nossa vida. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Deus. Irmãos, podem assentar. Só antes de partirmos, né, para as nossas classes, só lembrar que hoje nós teremos a apresentação com as classes Primeiros Passos e Juniores, Kids Juniores, tá bom? Deixa eu só aguardar os irmãos acomodarem ali, para a gente né, nos dirigir para as nossas classes, irmãos. Então, os irmãos estão em liberdade, Deus abençoe, né? As crianças, né, que já podem deslocar, a classe catecúmenos já pode deslocar. Os demais irmãos, né, os adultos, os jovens permanecem aqui na igreja. A palavra está com o pastor Wendel. Olá, meus irmãos, bom dia. Está todo mundo com friozinho aí, né? Graças a Deus, né? Mais uma vez juntos na casa do Senhor. Quero convidar os irmãos para que abramos no livro do profeta Obadias. Hoje, se Deus permitir, nós vamos encerrar esses estudos, né, que eu me propus a fazer no livro desse profeta. 21 versículos. E, como os irmãos já perceberam, né, são versículos, é um texto bastante curto, mas com uma profundidade muito significativa, né? Amós, Obadias, Jonas. Então está entre Amós e Jonas. É uma folha, né? Então, profeta Obadias. Muito bem, vamos fazer então uma recapitulação, meus irmãos, do que nós já tratamos até aqui. Os irmãos vão se lembrar que nós falamos que existem alguns Obadias na Bíblia. Esse não é o único Obadias, né? É um nome comum, relativamente comum, entre os servos de Deus. Mas esse Obadias aqui, ele trouxe uma profecia específica contra os edomitas. E aí, mais uma vez, eu lembro aos irmãos quem eram os edomitas. Os edomitas foram os descendentes de Esaú, não é? Então, nós temos, de um lado, os israelitas, descendentes de Jacó, e os edomitas, descendentes de Esaú. E os irmãos sabem que houve aquela disputa, né, entre eles, ainda no ventre materno, e logo depois do nascimento também nós tivemos ali já o pronunciamento, né, acerca de quem deveria servir a quem, e no final da morte de Isaac, nós temos também ali a bênção que foi destinada a um e também a maldição que foi destinada a outro. O fato é que
Edom deveria ser uma nação pequena, uma nação que servisse a Israel, não é? E isso tudo estava no plano do decreto de Deus. Contudo, meus irmãos, o pecado, ao entrar no mundo, ele faz com que as pessoas elas tentem transgredir os decretos divinos. Embora, claro, nós saibamos que, mesmo essa tentativa do pecador de alterar os decretos, é uma tentativa inútil, porque os próprios pecados também já estão ali dentro do planejamento dos decretos de Deus. Então, Deus não é pego de surpresa, não é, por causa dos nossos pecados, pelo contrário, tudo aquilo já está designado por Deus, de maneira que até mesmo os nossos pecados vão contribuir também para o cumprimento do decreto divino. E por isso, aí eu faço apenas um parênteses aqui, né? Por isso que é muito importante nós sabermos que, quando nós afirmamos que Deus está no controle de todas as coisas, esta frase, ela significa esta integralidade mesmo, ou seja, todas as coisas, não apenas algumas coisas, mas tudo, inclusive aquilo que nos acontece de mal, aquilo que é ruim para nós. Então, às vezes, por exemplo, pecados que nós cometemos contra outras pessoas, ou outras pessoas cometem contra nós, situações do entorno, né, situações, circunstâncias em geral, tudo isso faz parte do plano de Deus, nada foge ao plano de Deus. Então, por isso que o crente, ele deve confiar inteiramente, plenamente na soberania divina, porque mesmo os eventos ruins, mesmo as coisas más, elas estão debaixo do controle do Senhor. Então, é por isso que nós não devemos nos desesperar, né, no sentido de que, como se algumas coisas fugissem do plano de Deus e nós estivéssemos meio que jogados às traças, né? Não, tudo está determinado pelo Senhor e nós vivemos debaixo desta determinação. O pecado, então, o que é que ele faz? Ele faz com que nós percamos esta noção, né, esse conceito de que nós estamos debaixo da soberania de Deus. E aí, quando o pecado faz isso com os nossos corações, o nosso pecado nos engana, nós queremos tomar o lugar de Deus, né? Nós queremos ser deuses, nós queremos nos colocar como deuses, ou queremos controlar o nosso destino. Então, podemos dizer, de certa maneira, que o grande pecado, nosso grande pecado, é querer controlar as circunstâncias, né? É querer que as coisas aconteçam sempre do nosso jeito. Esse é o grande pecado do ser humano. E esse pecado, os irmãos sabem por experiência própria, né? Assim como eu sei, ele produz em nós algumas coisas muito ruins. Por exemplo, a própria ansiedade, ela vem, em grande parte, né? Em grande parte, não todo tipo de ansiedade, mas, em grande parte, a ansiedade ela vem por conta dessa má compreensão de que Deus está no controle. Então, quando eu consigo controlar as circunstâncias, tudo bem, elas estão debaixo do meu controle ali. Mas quando alguma coisa foge ao meu controle, você já fica ansioso, você já começa a perder a paz, né? Você já começa a se desequilibrar, exatamente porque alguma coisa fugiu ao seu controle. E aí você não sabe o que pode acontecer, porque você não está controlando mais, né? Mas o problema é que mesmo as coisas que nós pensamos estar debaixo do nosso controle, elas não estão. Porque mesmo as coisas que nós fazemos regularmente e que pensamos estar debaixo da nossa direção, na verdade, todas elas estão debaixo da direção de Deus, não é? Então, esse entendimento, né, é que Edom não teve. Porque quando Deus disse para Esaú, olha, você servirá ao seu irmão, você é pequeno, você vai servir a Israel, Edom simplesmente não se conformou com essa palavra, com esse decreto, com essa determinação de Deus. E o versículo 3, então, mostra qual é o problema de Edom, que é a soberba do coração. A soberba do coração é exatamente este pecado que eu mencionei aos irmãos. É quando nós achamos que estamos no controle das coisas, né, e que podemos definir os nossos próprios destinos. Mas o versículo 3 diz, então, que a soberba do coração de Edom enganou Edom. E aí Deus faz aqui uma espécie de uma ironia, né?
Porque Deus diz assim, olha, você habita nas fendas das rochas. Você está no buraco, né? A fenda da rocha, quer dizer, eles estavam ali, é um povo pequeno, escondido, que morava num lugar desprezível. Mas qual era o problema deles? Eles se achavam grandes, não é? Da tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Então, eles pensavam ser alguma coisa diante de Deus. E Deus está dizendo o tempo todo, não, vocês são pequenos, eu criei vocês para serem servos. Aqui também um outro parênteses, né? Deus faz com que cada um de nós, irmãos, cumpra uma determinada vocação na vida. Deus nos criou para algo muito específico. Então, se Deus criou você para ser servo, você será servo, você não será senhor. Se Deus criou você para ser senhor, você será senhor. Mesmo que você não tenha esta, digamos assim, na sua mente ou no seu coração, esta dimensão da sua vocação. Então, quando Paulo diz lá assim, todos devem permanecer na vocação pela qual foram chamados, aquela vocação, que é uma vocação da salvação, né? Ou seja, nós fomos eleitos e fomos chamados por Deus para a eleição, para o Evangelho, isso também implica o fato de que, quando nós somos chamados por Deus, Deus nos chama para uma missão específica. Então, todos nós temos mesmo uma missão, algo a fazer, né? E é por isso que, quando Jesus nos ensinou a orar, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, uma das coisas que o nosso catecismo fala, né, a respeito desta petição, é exatamente isto, é nós descansarmos no fato de que a vontade de Deus ela será cumprida na nossa vida. Então, não adianta eu querer ser algo que Deus não me fez para ser, né? E isso traz sofrimento. Por exemplo, as pessoas que querem... Vamos pensar aqui numa coisa muito... Infelizmente, algo muito... tem sido muito comum nos nossos dias, né? As pessoas querem mudar, por exemplo, a sua biologia, né? A pessoa nasce homem, nasce mulher e quer transformar isso. Repare que há um sofrimento envolvido em tudo isso, né? Aquela pessoa que passa por esse processo, ela sofre. A gente acha que ela está super feliz com aquela condição, mas, na verdade, ela sofre. Porque ela sofre tanto em si própria, né? Ela sofre as questões psicológicas que, obviamente, vão confrontar, né, a sua biologia, a sua fisiologia com a sua psique, o seu pensamento, aquilo que ela acha de si, né? Ela vai enfrentar problemas sociais, problemas de preconceitos, ela vai enfrentar problemas nas famílias, não é? Porque nem toda família aceita esse tipo de situação. Então, quer dizer, a pessoa sofre. Parece que não, parece que ela está super feliz porque está levando a vida que ela quer, né, entre aspas, mas ela está sofrendo. Há sofrimento envolvido ali. Então, o pecado ele cria isso mesmo. Ele faz com que as pessoas que não vivem de acordo com o decreto divino, elas sofram. Não viver de acordo com a vontade de Deus traz sofrimento. E é por isso que a obediência na Bíblia ela está muito relacionada a tempos de paz, né? É possível uma pessoa ser obediente e passar por sofrimento? Sim, é possível. Inclusive, nós falamos disso aqui na quinta-feira, né? Quando abordamos a questão da provação e da tentação, mostrando a diferença entre elas. É possível que uma pessoa fiel a Deus, comprometida, crente, ela sofra, talvez a vida inteira, sofrendo por situações. Mas, como eu disse também na quinta-feira, há tipos de sofrimentos que são causados pela nossa desobediência. À medida que nós contrariamos a palavra de Deus, as consequências da desobediência elas também recaem sobre nós. Então, muita gente que sofre hoje, sofre porque desobedece a Deus. E foi o que aconteceu com Edom. Então, Esaú, ele se levanta contra o povo de Israel. Isso está lá no versículo 1, não é? Quando o mensageiro do Senhor agora diz o contrário. O mensageiro do Senhor fala, olha, vamos nos levantar, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Porque Edom, versículo 2, é muito pequeno entre as nações
ele é muito desprezado. Mas, versículo 3, a soberba do coração de Edom enganou Edom. Ele mora nas fendas, mas ele acha que ninguém pode tirá-lo dali, derrubá-lo dali. Mas, versículo 4, mesmo, Edom, que você suba como águia e você coloque o seu ninho lá nas estrelas, eu vou lá te buscar e de lá eu vou te derrubar, diz o Senhor. Então, para Deus não há nenhum tipo de pecado que Deus não discipline. Mesmo que nós queiramos fugir, como Edom tentou fazer, aqui, claro que é uma linguagem metafórica, né? Mas ainda que Edom conseguisse escapar humanamente do juízo, Deus buscaria onde ele estivesse, mesmo que ele estivesse lá no alto das estrelas, Deus derrubaria ele de lá. Ou seja, o juízo de Deus chegará sempre contra aqueles que se ensoberbecem em relação aos decretos do Senhor. E o juízo maior, meus irmãos, é aquele de que Paulo fala lá em Filipenses. Paulo diz que no último dia, quando Cristo voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, ali haverá uma humilhação pública de todas aquelas pessoas, governos, não é? Religiões, etc., que não se dobraram, que não se curvaram a Jesus. Naquele dia, obrigatoriamente, eles terão de fazer isso, porque eles estarão diante do Rei do Universo. Então, toda língua confessará, toda língua terá que admitir que ali é o Filho de Deus, que é o Senhor. Todo joelho haverá de dobrar naquele dia, porque ninguém ficará de pé diante da majestade de Deus. Então, o que nós devemos aprender é que nós temos um Deus criador de todas as coisas, um Deus que é Senhor, um Deus que é soberano sobre tudo, e um Deus que não suporta aqueles que desejam usurpar a sua glória. Qualquer pessoa, né, ser que deseja usurpar o lugar de Deus, e repito, nós fazemos isso algumas vezes por causa do nosso pecado, quando queremos determinar a nossa história, né? Fazemos o papel de Deus, muitas vezes, na nossa vida. Todos aqueles que querem fazer isso, eles correm um sério risco de serem julgados por Deus, de serem disciplinados por Deus e de serem derrubados do alto das estrelas, né? Então, muitas vezes, por isso que Paulo disse lá em Coríntios, aquele que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. Porque a sensação de bem-estar, aí já é Provérbios, leva muitas pessoas à loucura, não é? A pessoa achar que está bem é um grande problema, inclusive espiritualmente falando. Quando nós achamos que estamos muito bem, que não precisamos mais de crescimento espiritual, não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de aprender do Senhor, olha, esse é um risco gravíssimo, porque isso demonstra uma soberba espiritual contra a qual nós temos de estar vacinados, não é? Nós sempre somos e seremos dependentes do Senhor. Nós nunca estamos prontos, nunca estamos completos, porque a palavra sempre diz que a nossa vida cristã é sempre uma busca no crescimento da graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E é sempre um desenvolver a salvação com temor e tremor. Então, nós temos de buscar sempre. Por isso que não há, na vida cristã, né, não existe essa coisa de que eu sou membro da igreja há 50 anos, então eu já vi de tudo, já aprendi de tudo, já não vou me aposentar da igreja, né, vou tirar umas férias da igreja. Isso não existe, não é? Isso não existe. Por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, a soberba do coração pode, muitas vezes, nos tirar essa dependência de Deus e nos fazer autodependentes. Eu tenho dito aqui para os irmãos, né, que essa ideia de auto é sempre um problema na vida cristã, né? Porque as pessoas querem autonomia, quer dizer, a lei de si mesmo, e nós não somos autônomos, né? A nossa lei não somos nós quem definimos, é Deus quem define. Autossuficiência, né? Quer dizer, nós também não somos suficientes em nós mesmos. Autojustiça, nós também não temos justiça própria. Então, essa ideia de auto, não é? Ela precisa ser questionada por nós que somos cristãos. Nós não vivemos de autonomia, de autossuficiência, de autojustiça.
O próprio Jesus condenou muito estas impressões, né, de autojustiça, quando aquelas pessoas queriam se apresentar diante dele, mas elas sempre usavam os seus argumentos, né, os seus recursos, como, por exemplo, dizer, olha, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso. E Jesus diz, olha, eu vou dizer lá no último dia, afastem de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, não são os méritos, né, não é aquilo que a gente fez que nos dá direito de sermos mais ou menos acessíveis a Deus. Não, é a graça de Deus, né? Independentemente do que nós fazemos, é a graça que nos aproxima de Deus. Mas uma vez que a graça nos aproxima, nós também devemos, por outro lado, buscar esta obediência, buscar esta santificação, de maneira que os benefícios da obediência eles venham sobre nós, não é, em nosso favor. Mas Edom, meus irmãos, como vimos, não quis isso, né? Edom, ele se juntou aos inimigos de Israel para derrotar Israel. E aqui, como nós vimos lá nos versículos 10 a 14, alguns dos pecados de Edom contra o seu irmão foram odiosos, né? Foram gravíssimos. Eu numerei para os irmãos aqui, no estudo anterior, 7 pecados, né, 7 ações de Edom contra Israel. Por exemplo, no versículo 11 diz que Edom assistia passivamente o ataque contra o seu irmão, contra Israel. No dia em que, estando tu presente, os estranhos levaram os bens, e estrangeiros entraram por suas portas e deitaram sortes, quer dizer, levaram suas propriedades, seus bens, tu mesmo eras um deles. Quer dizer, você estava lá e nada fez, né? Então, aqui demonstra uma conivência, uma passividade de eu deveria defender o meu irmão, mas eu não defendo o meu irmão diante de uma injustiça. Aliás, esse é um ponto que a gente deveria aprender também, não é, meus irmãos? A nossa luta, ela deve ser sempre uma luta pela verdade. E quando nós vemos alguns irmãos serem atacados com relação à verdade, muitas vezes nós nos calamos. E nós deixamos e dizemos assim, não, aquela briga ali não me pertence, aquela situação ali não tem a ver comigo. E a gente vê isso, por exemplo, nas lideranças, né? Por exemplo, tem alguns irmãos que estão aí lutando, né, e assim, usando expressão popular, pondo a cara a tapa, né, em determinadas situações públicas, etc. E, às vezes, nós ficamos assistindo passivamente, não deixamos o nosso irmão, muitas vezes, ser acusado injustamente, deixamos o nosso irmão, muitas vezes, ser vilipendiado, exposto, né, e nós assistimos passivamente. Então, Obadias está dizendo aqui, né, que este foi um dos pecados de Edom. Ele via Israel sendo atacado, mas ficava passivo. Isso não tem a ver comigo, não. Deixa, né, o seu próprio irmão. Depois, o versículo 12 diz que Edom se alegrava com a calamidade de Israel. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia, né, quer dizer, com orgulho, com soberba, no dia da angústia. Então, repare, Israel estava passando por calamidade, Israel estava sendo arruinado, Israel estava angustiado, e Edom, ao invés de prestar solidariedade, generosidade, socorro, etc., o que ele fez? Ele se alegrou com o desastre, com a desgraça, com a miséria do seu irmão, né? Aqui é exatamente aquilo que Paulo diz, né, que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Eu tenho dito aos irmãos que o ressentimento é exatamente o inverso disso, né? O ressentimento é, se uma pessoa está alegre, você chora, se uma pessoa está chorando, você sorri. Esse é o inverso, né, da vida cristã, que é o que o pecado gera no nosso coração. O pecado quer que a gente faça isso. Se alguém está chorando e você não gosta daquela pessoa, né, inimigo por alguma situação, como era o caso de Edom aqui, o que é que você faz? Ao invés de você chorar com ela, você ri da desgraça dela, você se alegra com a miséria dela, né? Ou o contrário.
Se ela está feliz por algo que aconteceu, você se entristece desejando o mal àquela pessoa. Na vida cristã, obviamente, não deve ser assim, né? A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos, pelo contrário, nós devemos sempre amar as pessoas, sempre buscar o bem, sempre a bondade, a generosidade, né? O fruto do Espírito, como nós lemos ali. Mas Edom estava fazendo isso de maneira pervertida. Eles estavam se alegrando com a tristeza do seu irmão. Depois, o versículo 12 também fala sobre falar com arrogância, né? Então, aqui aparece a expressão aí, falado de boca cheia, né? Então, é a ideia de arrogância, de soberba. Quer dizer, o irmão falava soberbamente, né, arrogantemente, em relação à miséria do outro irmão. Edom se alegrava, e não só se alegrava com a calamidade, mas ele usava a sua própria boca, né, no caso aqui representando a nação, né, o povo ali era um povo que vibrava, que comemorava o desastre alheio, não é? Então, eles falavam soberbamente, como se tivessem destruído o seu próprio irmão. Versículo 13 diz que eles invadiam a cidade, né? Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Então, Edom não deveria ter participado dessa pilhagem, desse ataque, né? Edom não deveria ter participado, ele deveria ter estado do lado do seu irmão, do lado de Israel, lutado em favor de Israel, mas ele se aliou com os inimigos e ele lutou contra Israel. E ele estava ali, né, entrando pelas portas de Israel, de Jerusalém, no dia da calamidade. Também no versículo 13, tem aí pilhar os bens. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Então, além disso, né, além de se aliar aos inimigos, invadir Jerusalém, eles também roubaram os bens de Jerusalém. Aqui a gente chama isso na Bíblia, geralmente, né, a Bíblia chama isso lá no Novo Testamento de defraudação. Defraudar é quando você toma o que é do outro, não é? Por exemplo, a Bíblia considera o sexo antes do casamento como uma defraudação. Por quê? Porque o corpo dos solteiros, eles não pertencem ainda um ao outro, né? O corpo passa a pertencer ao outro no casamento, se tornam os dois uma só carne. Mas, você sendo solteiro, o seu corpo é seu, não é do outro ainda. Então, quando há, por exemplo, uma relação sexual, existe uma defraudação, quer dizer, cada um tira do outro o que pertence ao outro, não pertence a ele. O corpo da sua namorada não pertence a você. O corpo do seu namorado não pertence a você. Agora, o corpo do seu marido pertence à esposa, o corpo da esposa pertence ao marido. Então, a defraudação é quando você rouba, você tira do outro algo que é dele e que você não tem o direito de retirar, né? Por isso que, nesse ponto, nós devemos concordar com não é não, né? É a frase comum aí da luta, né, das mulheres contra importunações sexuais, etc., né? De fato, não é não, porque o corpo do outro pertence ao outro, né? Se vocês não são casados, não há direito, nenhum direito, né, do ponto de vista, sobretudo sexual, né, em relação a outra pessoa. Então, isso é defraudação. E o que Edom estava fazendo aqui era defraudando, né? Ele entrou, invadiu e roubou os bens que não pertenciam a ele. Nós podemos usar outros exemplos, outras analogias, quando nós queremos, por exemplo, usurpar do nosso irmão aquilo que pertence a ele. Por exemplo, há certas habilidades. Eu vou contar uma fábula, acho que vai ficar mais claro aqui. Rubem Alves. Rubem Alves é um liberal, né? Mas eu vou contar a fábula não para elogiar o Rubem Alves, mas porque eu acho que ela ilustra bem. Não sei se eu já contei isso para os irmãos, mas o Rubem Alves diz o seguinte, que tinha uma floresta, e essa floresta era repleta de sabiás. E os sabiás, eles cantavam, né? Como todo sabiá canta mesmo. Cantava muito bonito,
muito bonito. E aquela sinfonia de sabiás e tal, né? E aí, de repente, essa floresta foi invadida por urubus. E os urubus, eles achavam bonito o canto dos sabiás e eles desejaram aprender a cantar como sabiás. O urubu-rei, né, chegou no chefe dos sabiás e falou assim, olha, nós queremos que vocês nos ensinem a cantar como vocês. E aí o sabiá falou, rapaz, eu não sei como é que faz isso não, porque é um negócio meio que natural da gente, assim, a gente não aprendeu muito. Vocês não têm escola para... Não, a gente nasceu com isso e a gente canta e foi desenvolvendo. Não, mas vocês têm que ensinar para a gente. Tá bom, a gente pode tentar ensinar. E aí começaram os sabiás a tentar ensinar os urubus a cantar como sabiás. Mas, como vocês já podem imaginar, os urubus não iam conseguir cantar como os sabiás, né? E aí eles começaram a ficar revoltados com o professor, com os professores, porque nós estamos pagando caro e a gente não está cantando igual vocês e tal, e aquela revolta. E aí os urubus fizeram uma revolução mesmo, e expulsaram os sabiás da floresta de raiva, né, e tal, e expulsaram os sabiás da floresta, tomaram conta da floresta, e aí eles mesmos passaram a cantar naquela floresta. Moral da história, né? Essa moral é do Rubem Alves, não é minha, não. O Rubem Alves diz assim, em terra de urubu diplomado, não se ouve canto de sabiá. Pegou a visão aí, Márcio? Em terra de urubu diplomado, não se ouve canto de sabiá. Quer dizer, o que isso, né? O que essa fábula nos... Ele escreve essa fábula para professores. Essa fábula está num livro dele que é Conversas com quem gosta de ensinar. É um livretinho muito legal. Ele fala para professores. E o que ele fala ali, a crítica dele é a seguinte, que tem muito professor diplomado que não é professor vocacionado. Essa é a tese do Rubem Alves. Assim, tem muita gente que tem o diploma, mas que não, só tem o diploma. Na prática, ele tipo assim, não tem vocação nenhuma. É aquele cara que faz medicina só pelo dinheiro, aquele cara que faz direito só porque o pai queria que fizesse. Entendeu? Mais ou menos isso. E tem professor que é assim, quer dizer, o cara entrou na profissão porque precisava de uma profissão, mas não tem amor pela profissão, ele não é vocacionado, né? Então, a crítica do Rubem Alves é essa. Em terra de urubu diplomado, quer dizer, você tem muita gente aí que não tem vocação, mas que tem o diploma, você não ouve o canto do sabiá, que é o cara que muitas vezes não tem, digamos assim, o mesmo diploma do urubu, mas que tem a vocação, né? Então, essa é a crítica, só para os irmãos entenderem. Mas por que eu contei essa fábula aqui? Porque eu acho que ela se aplica muito bem a essa relação Edom e Israel. Porque Israel foi chamado por Deus para cumprir a vocação. Edom não. Mas Edom, aí, usando aqui, né, as imagens da fábula, Edom aqui é como se fosse o urubu, querendo tomar o lugar do sabiá, que é Jacó, que é Israel, né? Então, e isso acontece nas relações humanas também. Isso acontece nas nossas vidas. Deus, como eu disse no início, Deus nos coloca em certas situações para sermos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E quando nós não aceitamos essa designação divina, essa vocação, nós, infelizmente, usurpamos essa vocação e a gente vive infeliz. A gente vive infeliz, porque você não consegue se ver na relação que Deus construiu para você na sua vida. Você quer ser o que Deus disse que você não seria. E isso traz um grande problema, não é? Deus colocou você para ser... Deus deu a você o dom de serviço, então sirva. Não queira liderar, sirva. Isso vale muito para os ofícios, né? Presbíteros e diáconos, por exemplo. Eu conheço alguns irmãos que
pelo menos 2 irmãos que pediram a exoneração do presbiterato porque queriam ser diáconos. Porque eles eram excelentes diáconos. E aí eles foram eleitos presbíteros, exatamente porque eram excelentes diáconos, não é? Mas aí eles disseram, ó, na época eu era presbítero regente, inclusive, na época de um desses irmãos, né? E eu me lembro que ele chegou no conselho, eu estava no conselho, e ele chegou no conselho e disse para o pastor, né? O nosso pastor na época disse, pastor, olha, eu não vou conseguir, eu vou pedir exoneração do presbiterato, eu quero ser diácono. E foi diácono mesmo. Aí ele se exonerou do presbiterato, depois foi eleito, muito bem eleito como diácono, e viveu feliz para sempre. Porque a vocação dele era servir. E é legal isso, porque a gente percebe, e isso não é, irmãos, nenhum demérito, né? Nenhum demérito. Você reconhecer o lugar onde Deus te colocou. Porque isso é cumprir a vontade de Deus, né? Como a gente está vendo aqui, Edom se confundiu, a soberba do seu coração o enganou, ele quis ser Israel, não é? Mas não era Israel. Então, Deus está repreendendo aqui fortemente, dizendo, olha, cada um ocupe o seu lugar. Não é esse o seu lugar. Você está fora de lugar. Sim, Ronaldo. Pode falar, é bom que eu tomo uma aguinha aqui. Sim. De Faraó. Sim. Foi endurecido, sim. Exato, exato. Verdade. Uhum. Nabucodonosor. Trava a língua, né? Sim, 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 sim. Sim. Isso. Isso. Exato. Sim, sim. Perfeito, Ronaldo, é isso mesmo. Porque aí, igual o versículo 3 aí, é bem claro que fala que a soberba do seu coração, mas quem é que deu a soberba do coração dele? Quem colocou isso, implantou isso no coração dele? Pois é. O próprio Deus. Para cumprir o decreto dele. Então, se ele subir em qualquer lugar, Deus falou, se ele subisse, por exemplo, até as estrelas, quem permitia ele subir nas estrelas? Uhum. O próprio Deus. Sim. Para depois derrubar. Depois de derrubar, como foi a Torre de Babel, né? Isso mesmo, você está correto. Por isso que quem é urubu nunca vai ser sabiá. Não tem jeito. Porque Deus coloca cada um no seu devido lugar, né? Com a sua vocação. Não adianta eu querer ser mais crente, ser mais simples, se Deus não agir na minha vida. Pois é graça. Eu posso procurar, né? Então, Sim, saber sim. a palavra de Deus em oração. Sim. Procurar ser. É isso mesmo. Certinho, Ronaldo, é isso mesmo. Concordo. Gênero, número e grau, né? Como dizem. Oi, Bruna. Ah, tá. Pois é. Eu creio, Bruna, que... Porque aí nós estamos falando de... Só para eu explicar melhor, nós estamos falando aqui de 2 vocações, né? A vocação no sentido mais primária, assim, que é o para que Deus te criou, né? Então, Deus criou Bruna para este caminho aqui. Então, Deus tem todos os seus dias foram determinados por Deus, né? Como está lá em Salmo 139, né? Todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, esse é o decreto de Deus, essa é a sua vocação. É isso que o Ronaldo está falando. Quer dizer, Deus ele fez você com um propósito, certo? E você vai cumprir esse propósito porque esse propósito está debaixo de Deus. Agora, essa outra vocação que você está mencionando no sentido de escolhas que a pessoa faz, vocação profissional, por exemplo, etc.,
Essa vocação, ela também, obviamente, está debaixo do decreto de Deus, não é? Mas ela é algo que tem a ver com a relação da pessoa com Deus. Ou seja, nem sempre você sabe, e os adolescentes, os jovens, quase sempre passam por isso. Porque, por exemplo, eles pensam assim, né? O que Deus quer de mim? Quem Deus quer que eu seja? Né? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Então, essas perguntas, elas fazem parte desse encontro do crente com Deus. Então, nesse caso, eu creio que Deus ele vai, a partir dessa intimidade que você tem com Ele, né, como o Ronaldo também colocou ali, da leitura da palavra, da busca por entender a vontade de Deus para a sua vida, Deus vai direcionando você. Então, à medida que você diz assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que eu devo ser para glorificar o Teu nome? E aí Deus vai mostrando você isso, né? Deus vai te encaminhando. E é interessante, Bruna, porque eu acho, né, assim, aí já é uma opinião, não é uma doutrina. Mas eu penso que quando nós nos submetemos ao caminho que Deus estabelece, seja com os nossos erros ou os nossos acertos, Deus vai usando todas essas coisas mesmo para nos direcionar. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu vou explicar de outro modo. Às vezes a gente acha que Deus só está conosco nos nossos acertos. E os erros são nossos e Deus não tem a ver com isso. E é isso que eu acho que o Ronaldo está insistindo ali. Porque até os meus erros, eles fazem parte do decreto de Deus, entendeu? Então, por exemplo, eu errei. Eu errei. Na escolha que eu fiz, no que eu deveria fazer, eu errei. Bom, esse erro eu não posso tomá-lo como sendo autônomo à vontade de Deus. Não. Se eu errei, é porque Deus quis usar o meu erro, de alguma maneira. E aí não tem como eu voltar atrás e querer. Não, agora é seguir o curso das consequências do próprio erro. Entende? Quer dizer, você errou, as consequências vêm, então continue. Agora você vai lidar com as consequências e Deus vai direcionando sua vida de maneira que você cumpra a vontade dele, né? Inclusive, o pessoal até usa o exemplo de Lutero e Calvino nesse sentido. Essa é uma briguinha antiga, né, de luterano e calvinista, mas não é minha intenção aqui fazer a briguinha, não. É só para dar o exemplo. Porque dizem que Lutero ele desobedeceu aos pais, né? Para fazer teologia, Lutero, os pais não queriam, e ele desobedeceu aos pais para fazer a teologia, né? Calvino não. Calvino, o pai de Calvino, queria que ele fizesse direito, advocacia, né? E ele fez direito, mesmo sendo vocacionado para ser pastor. Mas ele disse, olha, eu obedeci o meu pai em honra ao 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Então eu fiz direito, fiz tudo que ele queria, e depois Deus direcionou para que eu me tornasse pastor. E depois ele até testemunha, né, que o curso de direito que ele fez foi útil no ministério dele mais à frente e tal, né? Então, assim, eu creio que esse é o caminho. É você, e não que Deus não tenha usado o erro de Lutero, claro que usou, né? Até porque Lutero também, graças a Deus, foi usado, a gente sabe disso, né? Um grande personagem da história da Reforma, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes nós brigamos contra o curso natural da providência de Deus, né? E a gente quer controlar, sendo que a visão calvinista é Deus está dirigindo a história. Não é aquele negócio do Zeca Pagodinho de deixa a vida me levar, não. Mas é mais ou menos isso, assim, deixa Deus conduzir, né? Deixa Deus ser Deus. Aliás, essa é uma frase de Lutero, deixa Deus ser Deus, né? Deixa Deus agir, Deus vai fazendo. Aí você teve uma notícia ruim aqui, pá, caiu como uma bomba. Deus está aqui, Ele tá nessa bomba também. O que ele quer com essa bomba na minha vida? Então, eu vou seguindo o curso da vida, nos vales, nas colinas, entendeu? Então, é isso aí que nós estamos chamando de viver conforme a vocação a que fomos chamados. Né? Ok, irmãos? Fala, Maico. Sim. Acho que 2 perguntas. Como nós podemos identificar assim, na nossa vida, nossa
Uhum. E outra coisa, por exemplo, usando o exemplo que o senhor deu do presbítero aí. Esse presbítero abriu mão do seu carro para voltar a ser diácono, Sim. porque o chamado dele é para servir. Uhum. Então, pensando numa visão mais ampla da coisa, não atendo-se apenas à vida cristã, ao serviço Uhum. na igreja. Uhum. Esse presbítero entendeu que era para servir dentro da igreja, mas ele poderia liderar, por exemplo, no âmbito profissional. Existem. Entendi. Diferenças, né, entre... Eu acho que sim, Maico. Apesar de que... sua pergunta é muito interessante, né? Apesar de que eu penso o seguinte, que... a vocação interna, né, do indivíduo, ela é uma vocação muito específica. Assim, o grande problema, que talvez seja o que a Bruna tenha levantado ali, é que nós nem sempre conseguimos identificar isso. E às vezes a gente tem medo de estar fazendo o que Deus não quer que nós façamos, né? E isso é bom acontecer, porque o crente deve sempre questionar mesmo, né, em relação a Deus, se essa é a vontade de Deus para a minha vida, né? Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, eu penso que é possível, porque no caso do ofício bíblico, né, dos ofícios, especialmente presbiterato e diaconato, são dois ofícios muito específicos. O presbítero, como diz o texto, né, ele tem uma função principal, especial, específica, de proteger a igreja das falsas doutrinas. Então, por isso que o presbítero tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser uma pessoa que busque conhecer a Escritura, busque conhecer a sua doutrina, a sua teologia, porque ele é o guardião mesmo. Ele é o guardião, ele é aquele que deve estar de olho para ver se a igreja, se o rebanho não está fazendo alguma coisa contrária a Deus, né? Então, o presbítero é o guarda nesse sentido. O diácono, ele é aquele que alimenta no sentido físico as ovelhas. Então, se a gente fosse pegar uma imagem assim de um rebanho mesmo, o presbítero é aquele que está com a cartucheira assim, ó, e aí apareceu um lobo lá, entendeu? Pá! Exterminou o lobo. E o diácono é aquele que está lá no rebanho jogando a comida, tá? É mais ou menos isso, né? Então, é um trabalho em equipe, em que um não é mais importante do que o outro, porque se os diáconos não se preocuparem com o bem-estar das necessidades dos irmãos, haverá problemas, né? E foi o que aconteceu em Atos 6. Porque em Atos 6, o que acontecia? Os presbíteros estavam preocupados com a doutrina, a oração e a palavra. As irmãs, as viúvas dos gregos, né, dos helenistas, começaram a reclamar porque eles não estavam dando conta de distribuir as ofertas. E aí o que eles fizeram? Eles falaram, então nós vamos ter que buscar auxiliares aqui para fazer esse trabalho. E aí eles pegam alguns evangelistas ali, Filipe e tal, né? Prócoro, etc., alguns evangelistas, e elegem esses evangelistas, esses homens ali, para serem esses responsáveis por distribuir os alimentos, né? Então, assim, eu acho que, por ser tão específico em relação à igreja, ao rebanho, eu penso que uma pessoa, mesmo que ela não tenha a vocação para ser o guarda da igreja, o presbítero, né, ela possa liderar, por exemplo, ela possa ser um empresário de sucesso, ter uma empresa. E eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, né? Porque são modelos diferentes, entendeu? De vocação, de habilidades, né? Respondi? Beleza. Então, irmãos, mais alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Podem interromper, viu? À vontade. Então, para eu finalizar aqui essa parte dos pecados, né? Aí nós tivemos ainda mais 2 pecados. Eu citei 5 até agora. Assistir passivamente, alegrar-se da calamidade, falar com arrogância, invadir a cidade, pilhar os bens. Aí tem mais 2, no versículo 14. Além disso, eles impediram a fuga dos sobreviventes. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Quer dizer, uma maldade terrível, né? E eles traíram os fugitivos.
nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então, eles foram ainda, além de fazer tudo isso aí, eles ainda contribuíram para matar aqueles que estavam tentando fugir, e os que conseguiram fugir, que depois foram descobertos, eles também entregaram aos inimigos. Então, quer dizer, resumo da história, né? A gente tem aqui uma briga entre irmãos. De um lado, o irmão que não aceitou ser servo se rebelou, tentando ser senhor, e nisso ele se aliou aos inimigos para destruir Israel, não é? E, ao destruir Israel, Deus, então, produz aqui toda essa profecia, né? Toda essa punição, né? Contra Edom. E aí, irmãos, os versículos 15 a 21 falam exatamente sobre esse juízo, que é chamado aqui de o dia do Senhor. Os irmãos estão vendo aí no versículo 15, que ele está, inclusive, em letra maiúscula, né? Quando vem assim em letra maiúscula, é porque não está se referindo ao domingo, ao sábado, né? Ao sábado cristão, que é o domingo, mas está se referindo ao juízo. É aquele dia em que Deus se levanta para punir. Existe o dia do Senhor imediato, ou seja, o dia do julgamento específico desta nação, e existe o chamado dia do Senhor escatológico, que é a volta de Jesus Cristo. Então, o texto ele fala, primeiramente ele fala dessa época, ou seja, no dia em que Edom será destruído. Tempo presente ali. A profecia era uma profecia para o tempo presente, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, como nós temos o Novo Testamento, e o Novo Testamento nos ajuda a entender o Antigo Testamento, completa, né, a revelação do Antigo Testamento, nós também podemos concluir que esse dia do Senhor também ele terá reflexos lá na volta de Jesus Cristo, tá? Então, é só para esclarecer os irmãos. O texto não está falando, primeiramente, da volta de Jesus. O texto está falando do juízo que virá contra Edom naquele dia em que Deus se levantar para destruir Edom. Tá? Mas, escatologicamente, quer dizer, pensando lá no futuro, sim, o texto aponta para o dia do juízo final, né? Aquele dia que será universal, inevitável, né? Como nós sabemos, que é aquele dia quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, diz o versículo 15 aí o seguinte, porque o dia do Senhor está prestes a vir. Está vendo? Você vê pelo próprio termo, né? Prestes a vir. Quer dizer, Obadias não falaria isso se ele estivesse falando da volta de Cristo. Não é? Prestes a vir. Quer dizer, vai acontecer daqui a pouco. Ele está falando aqui de um juízo iminente, de um juízo que estava perto de acontecer mesmo. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Então, o que a gente aprende aqui do juízo de Deus? Que o juízo de Deus, ele é imparcial, né? Ele é imparcial e ele é retributivo, ou seja, o que você fez, eu vou fazer também. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Você matou, você será morto. É o princípio que a gente chama de princípio da retribuição. É o olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião, como é chamada. Então, esse é um dos argumentos, por exemplo, que nós usamos, alguns de nós, né? Para a pena de morte. Porque a Bíblia diz que quando o sangue ele é derramado, não tem outro valor que você possa colocar no lugar do sangue que foi derramado, só o próprio sangue. Então, nesse sentido, a pena de morte seria retributiva e seria imparcial. Você matou? Sim, então você será morto. Porque não há um valor equivalente, né? A pessoa vai ficar presa o resto da vida. Prender o resto da vida não vale o valor da vida, né? Ela vai, sei lá, vai pagar não sei quantos milhões de... a vida não vale milhões. A vida vale a vida. Então, é o princípio da retribuição, né? Deus julga com imparcialidade,
Mas observe também que Deus aponta aqui para uma intervenção definitiva, né? Porque o versículo 16 diz assim: porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Aqui é o cálice, né, chamado, a gente chama isso de cálice da ira de Deus. A ideia de beber aqui é beber o cálice. Quando nós participamos da ceia, nós bebemos o cálice. E beber o cálice na ceia significa participar do sofrimento de Cristo. Então, quando a gente toma o sangue de Cristo, né, o vinho ali que representa o sangue, nós estamos nos associando ao sofrimento que Cristo derramou na cruz, ao sangue que Cristo derramou na cruz. Esse é o chamado cálice da ira de Deus. Lá no Apocalipse, há uma imagem de uma taça, e essa taça, ela é a oração, nessa taça está sendo reunida toda a oração do povo de Deus. E diz o texto de Apocalipse que em um determinado dia, essa taça ela vai transbordar. E aí a ira de Deus se derramará sobre os inimigos, sobre os ímpios. Então é uma imagem muito, muito bonita, né? Muito real. Então beber o cálice é quando você não deixa o cálice entornar. A ira de Deus ela não recai sobre você. Quando você toma o cálice, você participa do sofrimento de Cristo. Veja como que a simbologia bíblica ela é muito rica, né? Ela é muito rica. Beberás o cálice e serás como se nunca tivessem existido. Por quê? Porque esse cálice é exatamente a ira justa de Deus contra o pecado. Vamos ver aqui o Salmo... Vou pedir a algum irmão para ler, por gentileza. Salmo 75, 8. Nós temos 4 minutinhos aqui. Salmo 75, 8. Olha que texto forte, né? Pode ler o 7 também, 7 e 8, por favor. Isso, então, a imagem... Obrigado, irmã Silene. Deus é juiz, irmãos. Deus é juiz. E Deus, sendo juiz, ele julgará mesmo, com justiça e equidade, né? Equidade, como diz o texto, né? E aqui, o cálice está espumando, né? O vinho está espumando. E veja, os ímpios estão bebendo desse vinho até o resto. Os ímpios estão se embriagando da ira de Deus. Essa é a ideia do texto. Então, em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para nós assim: olha, irmãos, igreja do Senhor, não tema os inimigos, porque a destruição deles é certa. Deus é um juiz justo, imparcial e retributivo. Então, tudo aquilo que as nações fazem contra a igreja será retribuído em cada um dos seus detalhes. Então fique firme, porque haverá um dia em que este cálice da ira de Deus derramará sobre todos os ímpios. E essa é a certeza da justiça, porque se nós não tivéssemos essa certeza, a gente viveria apavorado, né? Porque, ora, a gente está sendo injustiçado desde sempre, né? Israel é injustiçado desde sempre, os judeus são injustiçados desde sempre, os cristãos são injustiçados desde sempre. Então, quem vai julgar a nossa causa? Não é? Então, a palavra diz que é o próprio Deus quem vai julgar a causa do seu povo. Nós não precisamos, portanto, nos levantar para a guerra, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós devemos confiar na justiça divina que virá e exterminará definitivamente os ímpios. Apocalipse 14, 10. Outro irmão aí
ou irmã, por favor. Apocalipse 14, 10. Pois é. Então, beberão do cálice da ira de Deus. Então, esse cálice da ira é o que Obadias está dizendo aqui no versículo 16. Eles vão beber desse cálice continuamente e eles estão sendo julgados pelo Senhor. Não pensemos nós que os inimigos de Deus, que os ímpios, estão vivendo de boa, né? Não, eles estão sendo punidos, irmãos, eles estão sendo julgados. Por isso que eu volto a Provérbios, quando Salomão diz que a impressão de bem-estar leva muitas pessoas à loucura, porque elas acham que está tudo bem, mas não está. A vida delas é um desastre, a vida delas é uma miséria, mas elas pensam que não. Elas pensam que não, mas Deus está punindo, Deus está castigando, Deus está limitando, restringindo. O cálice está sendo cada vez mais bebido, cada vez mais sorvido, né, como diz o texto lá, tanto aqui quanto lá no Salmo. Sorverão, né, que estão bebendo ali, é o prazer da bebida do juízo de Deus, mas eles não estão vendo isso. Eles estão se alegrando, eles estão, como diz lá no Salmo 73, né, de Asaf, eles estão gordos, estão sadios, né, nédios, todo mundo festejando, achando que estão abafando, mas, na verdade, eles estão se matando, né? Eles estão se matando porque eles estão exatamente consumindo a ira de Deus todos os dias. É como se eles acumulassem todos os dias mais crimes contra si. Imagine um criminoso que não foi preso e que todos os dias comete mais crimes, até vai chegar um dia que não há como. Quer dizer, é uma quantidade absurda que o levará à morte, né? Então, para encerrar, uma vez que os nossos meninos estão entrando ali, né? Versículos 19 a 21. Porque a casa de Jacó, meus irmãos, ela será restaurada, né? Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Aqui o texto está sendo bem específico. Não há metáfora aqui, não. Aqui é uma distribuição geográfica dizendo o seguinte, que a posse, né, quer dizer, o lugar onde eles pertenciam, agora será tomado, né? Será tomado. Deus vai restituir os lugares que foram tomados. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. Então, aqueles que foram levados presos, eles vão agora tomar, né, Sarepta. Os cativos de Jerusalém que estavam em Sefarade possuirão as cidades do sul. E aí vem o texto que eu quero encerrar, versículo 21. Eu vou até pedir que todos nós leiamos juntos. Vamos ler o versículo 21? Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Essa é a frase que fecha, e é a frase mais importante do texto. É o clímax da profecia aqui, que é essa declaração teocêntrica de que o reino pertence ao Senhor. Há um livro muito bom, eu me esqueci o autor agora, cujo título é esse mesmo, O Reino Será do Senhor. Depois eu posto lá para os irmãos. Esqueci. E o autor fala o seguinte, que a nossa luta, né, as nossas lutas diárias, nossos problemas, etc., eles precisam estar sempre focados nisso. A batalha pertence ao Senhor. O reino é do Senhor. Então, é Deus quem luta por nós, é Deus quem luta pela sua igreja, é Deus quem vai fazer a igreja prosperar. E qual é a missão da igreja, então? É proclamar o reino, esse reino, o reino da soberania de Deus,
o reino do cuidado de Jesus Cristo para com o seu povo, o reino que se levantará contra os inimigos de Deus, o reino cujas portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, o reino que prega a graça, o reino que prega a libertação, por isso que a expressão aí é salvadores hão de subir, são libertadores, são como se fossem guerreiros que sobem exatamente para julgarem o monte. Quer dizer, os crentes se tornarão, no final das contas, meus irmãos, os juízes, juntamente com o justo juiz, que é Jesus. Não é? Nós, hoje, que somos açoitados, somos injustiçados, etc., perseguidos, etc., nós seremos os que julgaremos os ímpios juntamente com Jesus Cristo. Esse é o maior consolo que alguém possa receber, não é? Porque a gente está sendo perseguido o tempo todo, a gente está sendo maltratado o tempo todo, né, como cristãos, e quem poderá nos ajudar, né? Chapolin colorado é que não vai ser, né, Honor? Quem poderá nos ajudar? Só o Senhor. O reino pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê graça, né, para que entendamos cada vez mais profundamente esta palavra do nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos lá então, dando continuidade à nossa escola dominical. As crianças já estão preparadas aí, primeiros passos. Está no jeitinho? Vamos lá então com as crianças, com as menores. Rafael, Dedé também, né, Dedé? Olha lá, ó, a musiquinha. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenininho, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles estão.
criancinhas, né? Deus continue abençoando. Agora serão os maiores um pouquinho. Bem maiores, né, Natan? Felipe, do lado do Natan aqui. É você. E, Lucas, vem cá. Fica aqui do lado dela. Você segura esse. Você segura esse. E você segura esse, Lucas. Por enquanto não mostra ainda o seu. Daqui a pouco é que você mostra. Não mostra o seu ainda. E não mostra o seu ainda. Você sim mostra o seu. Segura, Felipe. Presta atenção. Aqui, arreda onde que. Deixa eu ver como para. Tá tampando a folha. Aqui, ó. Onde você leu? Irmãos, bom dia. Nós estudamos hoje a respeito do tempo, quanto Deus governa, controla todas as coisas, e o plano da redenção no presente, no passado, desculpa, no presente e no futuro. Então, cada um vai explicar cada tempo e o que Deus fez, faz e fará. Aqui, ó, você vai ler aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração Espírito de Deus, Filho que clama, Abba, Pai. Isso. Então, vamos lá. Cada um aqui. Eu fui... Levanta, Iago. O que você foi, Ana? Eu fui justificada. Jesus morreu na cruz para nos salvar e me salvar também. Então, ele é um homem justo e muito adorável. Aqui. O Felipe, eu sou do passado. do presente, Felipe. Vai lá, e o Natan vai explicar. Segura a sua folhinha aqui, ó, para todo mundo ouvir. Santificado. Eu sou santificado. Não é no sentido de a gente é santificado, mas não no sentido de não ter pecado. A gente é pecador, mas santificados por Deus. Eu serei do futuro. Glorificado eu serei quando for morar no céu junto com Deus. E aí o Lucas vai fechar com Eclesiastes 3. Eu vou ler Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui, igual o Ivene falou, aqui a gente aprendeu sobre o presente, futuro e passado. E aqui também fala que tudo tem seu tempo determinado. Deus tem tudo para tudo. Quando ele irá para o céu, quando ele voltará para a terra. E é isso. Muito bom. Muito bom. Deus continue abençoando as nossas crianças
no caminho do Senhor. Igreja, vamos agora partir para a entrega dos dízimos e das ofertas. Também aqueles que aniversariaram aí durante as 2 últimas semanas podem vir para receber os cumprimentos da escola dominical. Nosso irmão diácono estará orando pela sua vida. Hino 14, com o apoio dos nossos irmãos do grupo de louvor. Hino 14, louvor. Vamos colocar de pé, ficamos aí bastante tempo assentados. Vamos nos colocar de pé e entoarmos com toda alegria. Neste momento, os irmãos poderão fazer a entrega dos dízimos e ofertas e os aniversariantes receberem também os cumprimentos da escola dominical. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus completou aí mais um ano, né, Lucas? Tá ficando mais velho. Nossa irmã Eni também, mais um ano de vida. Eliel também vai fazer aniversário hoje, né, Eliel? Já que esteja orando aí pelos irmãos, pelo Eliel também, né? Filho da nossa irmã Zilda, dona Zilda, está aqui conosco. Pode. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá esta manhã, meu Deus, de estamos aqui orando, de estamos aqui glorificando ao Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra, meu Pai. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, meu Deus, para que essa palavra venha agir nos nossos corações, venha trazer mudança, reflexão e crescimento também para cada um de nós, meu Pai. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de dizimar, de ofertar a casa do Senhor, e pedimos que esse dinheiro venha a ser utilizado, meu Deus, da forma que lhe agrada, da forma que verdadeiramente lhe glorifica, meu Pai. Da sabedoria para a liderança da igreja, meu Pai, para que venha utilizar conforme a Tua vontade esse dinheiro que aqui foi depositado, meu Pai. E pedimos que o Senhor também conduza esse restante de dia que nós teremos, que o Senhor permita que a gente voltemos aqui para adorar, glorificar o Senhor e novamente compreender a Tua vontade, meu Pai.
Pedimos, Senhor, pela vida de todos que completam mais um ano de vida, mais um ano de casamento também, meu Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um desses, fortalecendo as famílias, meu Deus, dando saúde, dando muitos e muitos mais anos de vida, meu Pai. Agradecemos por este dia e pedimos que o Senhor esteja conosco. Nós vamos lhe pedir e agradecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então só passar para os avisos. Terça-feira, então, nós temos a reunião de oração, está na responsabilidade da UPA, e, de acordo com a escala, as nossas irmãs Júlia e Isabela e Vitória, que estarão na condução. Na quinta-feira, estudo bíblico, na responsabilidade aí do seminarista André Felipe, presbítero e seminarista. André, o pastor, juntamente com a família, né, estarão aí no merecido descanso, né, no gozo de férias, até o final do mês, retornando aí início de agosto, se Deus quiser. Quarta-feira, a SAF, nossa irmã Nilza está aí. Quarta-feira tem a reunião de oração da SAF. Quem está na responsabilidade? Não, né? Então não tem quarta-feira a reunião. Então é isso, irmãos. Não temos mais avisos, né? Continuamos aí orando em favor da nossa igreja, né? Dos desafios que temos aí, por cada família, por cada irmão. Nós temos nossos visitantes, pela primeira vez, só tem um cidadão ali, né? Cidadãozinho, né? Temos nossos irmãos, o casal aqui, né? Franciele e o esposo dela, que estão aqui, com a filhinha também. Deus continue abençoando a vida de vocês. E a presença ilustre do camaradinho ali, né? O Gustavo está ali. Primeira vez dele hoje aí, está conosco aí, graças a Deus, né? Está lá atrás, está com a mãe lá. Deus abençoe. Vou passar a palavra para o pastor. Pois uma das minhas palavras aqui era justamente para falar do Gustavo, né? Porque na igreja batista, os nossos irmãos, eles, como não batizam crianças, né? Eles apresentam as crianças, né? Então eles têm um momento de chamar os pais à frente, mostrar a criança, né, para a igreja, literalmente apresentar, né, Simba, né? E nós presbiterianos, por crermos no batismo, né? Nós então apresentamos as nossas crianças no batismo, né? Contudo, irmãos, há uma da nossa parte também, né, uma alegria muito profunda, e os irmãos já sabem a razão, né, por conta de todo o contexto da chegada do Gustavo. Então eu gostaria de chamá-lo, a Lu aqui, junto com o Gustavo, a Lucélia e o Tiago, né, para a gente orar por vocês e agradecer a Deus pela vida de vocês, pela vida do Gustavo, né? O batismo dele, inclusive, já está marcado. Depois o irmão Tiago vai comunicar aos irmãos aí, né? Já está agendado o batismo. E esse dia 3 de agosto, né? Será no primeiro domingo. Então, está aí todo do jeito que todo mundo queria estar, né? Encapotadinho no colo. Nós vamos orar, então. Vamos agradecer a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, de todo o coração, pela chegada do Gustavo e também, Senhor, por ser hoje o primeiro dia em que ele encontra a igreja do Senhor reunida, o povo do Senhor reunido. Povo, aliás, do qual ele faz parte, pela aliança que o Senhor estabeleceu conosco desde o passado e também estabeleceu com os teus servos, irmãos Tiago e Lucélia. Que o Senhor, Pai, possa fazer com que esses irmãos continuem crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus e educando seus filhos, ó Pai, em toda a disciplina e admoestação do Senhor.
para que eles cresçam, ó Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo e em todas as coisas possam glorificar o Teu nome. Nós, como igreja, Senhor, nos alegramos pela chegada do Gustavo, pela presença dele conosco aqui, nessa primeira ocasião, no dia do Senhor, e que o Senhor possa fazer com que esta seja a primeira de muitas de suas presenças e participações juntamente com o povo do Senhor, para que também ele seja instrumento do Senhor para nos edificar, para nos educar também, ó Deus, a fim de que cresçamos juntos, cuidando uns dos outros. Muito obrigado pela vida do nosso pequeno irmão, que agora faz parte também da Igreja do Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos também, vou chamar o João Gustavo aqui, meu filho. Nós temos também uma palavra importante aqui do João. Esse negócio de falar João Gustavo, meu filho, é desnecessário, né? Porque o João tem uma palavra importante aqui para alguns irmãos da nossa igreja, né? Então ele vai também usar esse tempo. Bom dia, irmãos. Vou pedir os irmãos para abrirem em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3. Para que leiamos todos juntos. Faz referência aos nossos diáconos que fizeram aniversário, né? Na quarta-feira, no dia 9, comemora-se o dia do diácono presbiteriano. Vamos todos ler juntos. Só 8? Tá. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13. Vamos ler. Semelhante quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo. Amém. Que realmente, né, os nossos diáconos sejam cada dia mais alimentados por Cristo e todos os dias que eles continuem exercendo bem o serviço que Deus instituiu para eles e servindo cada dia melhor a nossa igreja. Vou pedir o pessoal da UPA para entregar uma lembrancinha aí aos diáconos. Os diáconos, por favor, fiquem de pé. E eu vou pedir a dona Nilza, a irmã Nilza, para orar pelos diáconos. Bom dia, irmãos. Vamos lá, né? Orar por esses homens maravilhosos que têm cuidado tão bem da nossa igreja, né?
Amado Deus, Pai Celestial, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por estarmos aqui na tua casa. Agradecido, Senhor Deus, pelo estudo da tua palavra, pelo aprendizado, e que o Senhor continue conosco, Senhor. Mas especificamente agora, ó Deus, nós te suplicamos uma bênção muito especial sobre a vida dos nossos diáconos. Que o Senhor esteja abençoando cada um, Senhor Deus, sendo comprometido com o trabalho do Senhor. E que tudo o que eles fizerem, ó Deus, seja para o engrandecimento do teu nome. Pois tudo isso, ó Pai, nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, só mais um recadinho. Os irmãos têm acompanhado, né, no nosso grupo. Beleza. Os irmãos têm acompanhado no nosso grupo as notícias em relação a Isabel, né, e a Letícia. A Isabel, pequenininha, teve uma necessidade maior de permanecer no hospital em razão de uma queda glicêmica, né, que é relativamente comum em recém-nascidos, contudo, precisa ser acompanhado justamente para não trazer consequências depois, né, maiores. Mas, graças a Deus, ontem a gente teve contato, eu estive, inclusive, lá no hospital com eles, né, e a Isabel está reagindo bem, já com as taxas positivas, e havia uma previsão para que elas recebessem alta hoje, né? Inclusive, o irmão Emerson e a irmã Lucinéia não estão aqui, porque estão lá no hospital dando assistência, né, a Letícia e o Pedro, e a Bebel. Então, só pedir aos irmãos para continuar orando, né, para que Deus possa, definitivamente, né, eles possam vir para casa e trazer a sua bebezinha, né? E ela é muito bonitinha também, eu pude ver, e Deus tem sido bondoso, né, conosco e com o nosso povo. Então, vamos orar, né, por eles, para que Deus também possa conduzir, né, toda essa situação. Eles estão muito cansados. O Pedro está parecendo aqueles zumbis daqueles filmes que todo, né, está sem dormir, coitado. Quando eu vi ele, quase tomei brinquei com ele, né? Porque ele está sem dormir, literalmente, né? Desde quando ela entrou na indução, ele está lá o tempo todo. Eu acho que quando ele deitar, ele vai ficar igual urso, né? Vai hibernar. Então vamos orar por eles, né? Até para Deus dar essa condição também física, né? E emocional, espiritual, né? Para que eles possam reagir bem e, se Deus quiser, saírem já, né? Hoje mesmo para suas casas. Tá bom, irmãos? O irmão Everton tem uma palavrinha aqui e aí depois estamos dispensados, né, Tiago? Então, o irmão Everton vai dar uma palavrinha. Eu vou pedir o irmão para orar também, que aí a gente, né? E aí até a noite, se Deus nos permitir, irmãos. Bom dia, irmãos. É só para relembrar as pessoas que se dispuseram a ajudar os adolescentes que vão fazer a viagem da Semana Missionária. A viagem já é na próxima semana. E quem ficou de trazer os mantimentos de doação, quem ainda não trouxe, trazer até a noite, porque no máximo terça-feira de manhã a gente tem que levar esses itens para a igreja, acho que é do Brasil Industrial, se eu não me engano, mas a gente tem que levar até a igreja de onde vai sair toda a alimentação. Então, e quem não trouxe ainda, trazer até a noite, por gentileza. Obrigado. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar na tua casa para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por todo o ensino aqui feito hoje, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a compreender, nos iluminar e que possamos colocar em prática, Senhor. Nos abençoe, Senhor, para que possamos estar aqui no culto logo à noite para continuar honrando o teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.